A santa, gloriosa, esplendorosa e maravilhosa paz do Senhor Deus para vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo. Eu sou Marcelo Amaral, seja bem-vindo ao nosso canal, na Oficina com Jesus. E hoje nós vamos meditar algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo. A gente busca Deus em oração, pede para Deus orientar a gente e Ele orienta. E senti no coração de compartilhar com vocês algo que Deus tem tocado no meu coração, aproveitando esse início de ano. Assim como eu, tem muita gente que fala: Senhor, fala comigo, eu quero uma vida nova, eu quero um ano novo, eu quero muda minha vida, Senhor. Fala comigo, me dá uma vida nova, Senhor. Então Deus tocou no meu coração para eu trazer algo que tem sido muito latente para mim de compartilhar com vocês. Eu vou estar decorrendo alguns versículos aqui na Bíblia para a gente poder meditar na mensagem, na reflexão. Fala sobre o poder da nossa palavra, a importância que tem, porque tem obra que Deus vai fazer por Ele mesmo na nossa vida, se a gente segurar firme na mão dEle, se a gente deixar. Mas tem obra que para ser realizada, nós vamos precisar fazer a nossa parte. Temos que obedecer, temos que estar na presença, no prumo do Senhor, reto diante dEle, não dar brecha para o inimigo. E esse não dar brecha para o inimigo sai da nossa boca, principalmente. Então, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos decorrer alguns versículos aqui da Bíblia, para a gente poder, da palavra do Senhor, para a gente poder estar meditando. Então eu vou começar a ver aqui em Provérbios 15, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: a língua sã é a árvore de vida, mas a perversidade nela faz decair o espírito. Presta atenção. A língua sã é a árvore de vida. Está falando daquilo que sai da sua boca. E aquilo que sai da sua boca, se não for sã, for perverso, faz decair o seu espírito. Olha o que fala aqui. Isso aqui, agora nós vamos pular um pouquinho mais para frente, no capítulo 18 de Provérbios 21. Vamos lá. Capítulo 18, 21. Em Provérbios também diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que amam, comerão do seu fruto. Presta atenção. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, a sua vida tem poder de vida e de morte. Está falando aqui. E aquele que ama a sua língua, que não tem controle sobre ela, vai comer do fruto dela. Por isso você tem que tomar cuidado com o que sai da sua língua. Grava isso. Cuidado com o que sai da sua língua, porque ela tem poder de vida e de morte e poder profético. Nós vamos meditar sobre isso. O outro texto está em Mateus 36, Mateus 12, do versículo 36 ao 37. Vamos abrir lá. (36 ao 37). Jesus falando: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que falarem os homens, dela darão conta no dia do julgamento. Você está entendendo? De toda palavra frívola. Cuidado com o que sai da sua boca, porque está sendo anotado tu, e no dia do teu julgamento vai ser levado em conta. Olha só, tem poder de vida e de morte. Ela é um órgão pequenininho que incendeia a floresta. Olha quanta coisa está falando, não é à toa. Presta atenção. Olha o que fala em Tiago, capítulo 3, do versículo 5 em diante. Assim também a língua é um membro pequeno, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande é um pequeno fogo, um bosque e um pequeno fogo incendeia. Olha como é grande uma floresta e um pequeno fogo incendeia ele inteiro. Será que não acontece isso na vida da gente? Às vezes algo
que sai da nossa boca incendeia tudo que está acontecendo à nossa volta, uma situação que não precisava nada daquilo, uma simples palavra, puf, incendeia tudo. Aí ele continua, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ela tem poder de contaminar todo o corpo. Não é só o nosso corpo físico, aqueles que estão em volta da gente também. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Ô irmão, quando a gente dá brecha, o inimigo tem poder para usar a nossa língua, a nossa boca, aquilo que sai da sua boca. Então, se você não estiver vigiando, vigiar e orar, e se você não estiver vigiando, a sua própria boca está sendo instrumento do inimigo. E não para por aí, não. Porque tanto a natureza, tanto de bestas feras como das aves, tanto de répteis como de seres do mar, doma-se, educa-se, controla-se, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode ser refreado, está cheia de veneno mortal. Você viu o que ele está falando? O ser humano por si mesmo não tem condições de domar ela. Aí você fala assim para mim, então como é que nós vamos fazer? Aí que é importante de você estar debaixo do sangue, do poder do sangue, do nome da palavra e do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Você ter uma aliança com Ele, deixar o Espírito Santo te conduzir. Porque sem a ação, os frutos, as virtudes do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de dominar a língua. Então, já tem tudo a ver com a mudança da nossa vida. Começa pela língua, as nossas atitudes. Buscar o Senhor. Não estou falando de religião. Estou falando da palavra dEle. Ele ensina. Ter aliança, conserto, comunhão com o Senhor. Ter parte com Jesus. E Ele, através dos frutos e virtudes do Espírito Santo, vai curando, libertando, transformando, convertendo, salvando, dando vitória, e Ele vai ensinando o que a gente tem que fazer, porque a gente não sabe. A nossa natureza humana tem que ser educada, tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e através da nossa consciência, não é através da razão, do nosso sentimento ou da carne. Ainda continua, com a língua nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela mesmo nós amaldiçoamos os homens. Como pode? Olha o poder da língua. Os quais são feitos à semelhança de Deus, assim como nós. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha só, às vezes a pessoa, nossa, mas de outro lado, então da mesma boca pode proceder bênção e maldição. Não convém que essas coisas sejam feitas assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Assim tampouco nenhuma fonte pode dar água salgada e doce. Agora no final do ano aconteceu situações ao nosso redor, ao meu redor, a família toda reunida, está todo mundo reunido, você encontra um monte de gente, né? E eu senti de orar muito, porque você não sabe com quem você vai encontrar e o que vem atrás das pessoas. Então tem situações que o inimigo, ele planeja para poder fazer você cair. Então ele vem direto na sua mente. Sabe aquele desenho que tem um diabinho do lado e um anjinho do outro e fica soprando na sua vida? O diabinho faz isso, faz isso, faz isso. Aí o anjinho não faz não, não faz não, não faz não. Aquilo é verdade, aquilo acontece no mundo espiritual, só que a gente não enxerga, é o sopro. Por isso que a gente tem que buscar essa aliança com Deus e na experiência, costume de você estar na presença do Senhor, buscando Ele em oração mesmo, conversar com Ele, separar um tempo para Ele, não uma oração corre-corre. Conversar com o Senhor, se abrir com Ele, busca Ele de madrugada, se afasta de tudo, esquece de tudo e vai buscar Ele, é um momento seu e dele. Você vai aprendendo a ouvir a voz dEle e sabendo diferenciar quando a voz é do inimigo, nossa e de Deus. São três as vozes, do inimigo, nossa e de Deus, e você vai poder discernir
Quem é que está com aquele pensamento, a voz? E que tipo de pensamento é aquele que está vindo de você? E o Senhor fala para você rejeitar quando vem o pensamento. Assim que vem o pensamento, você tem que rejeitar, porque senão ele entra e faz o estrago. Depois tem que passar por cura interior, dar um trabalho danado. É na hora que estiver pensando, fala, não aceito isso. Todavia, o que acontece? Nós pagamos pelo preço do que sai da nossa boca, principalmente. O inimigo, para agir na nossa vida, entre outras coisas, ele precisa da nossa procuração. Você precisa dar uma procuração para ele. Deus deu livre-arbítrio para nós. Ele não pode nos obrigar a fazer o que ele quer. Ele não tem esse poder. Ele trabalha para chavecar a gente, assim como ele chavecou 1/3 dos anjos lá do reino de Deus, que conhecia Deus, como a gente não conhece. Eles sabem como é que é lá e a gente não sabe. O inimigo conseguiu chavecar 1/3 dos anjos lá. Você acha que ele não vai ter poder para chavecar o ser humano? Mas o Senhor fala que nós podemos resistir. E só com a presença de Deus, se nós tivermos aliança com o Senhor, deixar o Espírito Santo nos encher, nos conduzir em tudo. Não a nossa razão, o nosso sentimento, o nosso eu. Esse aí não, joga fora. Esse aí não pode conduzir nossa vida. É a nossa consciência, onde o Espírito Santo trabalha. E uma das principais procuração que nós damos para o inimigo é o que sai da nossa boca. Você quer ver um exemplo? Tem poder de vida e de morte e poder profético, não estava escrito? Aí eu chego e falo assim, eu estou passando por uma situação, eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir, tá o macaco, a minha vida é isso. Pronto, era a procuração que ele precisava, porque você saiu da sua boca, você deu autorização falando isso. Você falando isso, você deu autorização para ele agir. Aí, por mais que no mundo espiritual, Deus, os anjos queiram defender você, pela misericórdia de Deus, mas aí ele vai falar, ele proferiu, ele deu autorização. Então, quando a gente não sabe, ó a chuva, o telhado é de zinco, quando a gente não sabe disso, o preço é a consequência é uma. Quando a gente sabe é outra, mas a gente precisa se informar. A gente precisa. Você percebeu a dificuldade? Bem na hora de gravar, de trazer algo da parte de Deus. Olha lá, ó, o telhado é de zinco, tá vendo? E é grande aqui. Cai um toró. Olha a luta que é. Mas você sabe o que eu fui fazer? Fui buscar o Senhor oração. Sabe como é que eu orei? Tu és o Senhor da tempestade, a obra é tua, eu sou um caquinho, não sou nada. Então é o Senhor que escolhe aonde essa palavra, esse vídeo vai chegar. Aí, ó. Parou. Bom, eu estava dizendo que aquilo que sai da nossa boca tem poder de vida e de morte. E o inimigo fica esperando o que sai da nossa boca para agir. O livre-arbítrio é nosso. Ele não pode obrigar a gente a fazer o que ele quer. A gente tem que dar a procuração, a gente tem que dar a brecha para ele entrar. E o Senhor fala, resistir o inimigo e ele fugirá de vós, é não dando brecha. Mas também a gente leu que o ser humano por si mesmo não consegue. Por isso nós precisamos dessa aliança, dessa união, desse compromisso, dessa sociedade, desse casamento com o Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus, Senhor Deus. Porque conforme nós vamos deixando o Senhor entrar em nós, vamos pautando a nossa vida segundo o querer dele, o Espírito Santo vai tirando tudo que não presta de dentro da gente, que é plantado pelo inimigo, e vai derramando os frutos e as virtudes dele, do Espírito Santo de Deus. A gente vai começando a ver e a entender as coisas que acontecem, não pela razão, mas pelo Espírito. Se todo mundo for brigar pela sua razão, um vai acabar matando o outro, dá briga. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Não é assim? Então a gente percebe que a razão leva a gente para o lado errado. Sabe por quê? A razão alimenta o ego. E a consciência alimenta a autoestima. Mais ou menos assim para você poder entender. A autoestima nunca vai prejudicar a gente, sabe por quê? A consciência nunca vai levar nós para o mau caminho, porque é ali que o Espírito Santo de Deus age. Está escrito que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem. Quem é? A sua consciência.
Agora, pela razão, o cemitério e a cadeia está cheia de... Não é? Quantos casamentos, quantas famílias, quantas amizades, quantas tragédias por causa da razão. Não podemos ser guiados pela razão, pelo sentimento, sim pela consciência, pelo espírito. Bom, então você viu que o inimigo fica esperando aquilo que profere da nossa boca, aquilo que sai da nossa boca, poder de vida ou de morte, poder profético. Tem uma passagem na Bíblia que o homem de Deus chegou para a mulher e falou assim, como que vai? Ela tinha acabado de perder o filho, recente ali, ó. Coisa de horas ali. Ela pegou e falou, tudo vai bem, vai tudo bem. Presta atenção. Irmãos, mesmo que tiver tudo ruim, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Você está profetizando, tá tudo bem, vai melhorar. Oh, mas você está passando por isso, tudo bem, Jesus está no barco, vai melhorar. Você não sabe se essa situação é para promover cura, libertação, transformação, conversão em você, na sua vida. Se vai servir o que você está passando por bem de outro, para conversão, salvação de outro. É, outro. O que você passa serve para outro. Olha o que José do Egito, filho de Jacó, passou. Estava perdido. Mas olha no final como foi. Jó, não foi? Olha o final como foi. Lázaro tinha morrido fazia 4 dias. Como diz o mineiro, estava bem morrido, estava morto. Jesus poderia ter chegado antes. Se ele chega antes, ia ser uma simples cura. O pessoal não ia dar o valor necessário, mas o Senhor queria manifestar a glória dele. Ele veio depois de 4 dias. Por quê? Até 3 dias, para eles lá, vamos dizer que não estava, como o mineiro diz, bem morrido. Mas ele foi no 4º dia. E sabe o que ele fez? Ele não só ressuscitou Lázaro. Porque Lázaro morreu com uma enfermidade e ressuscitou sem ela. Então ele tem poder para tudo. Então aquilo que nós estamos passando, se nós não pegamos com a mão, aquela prova, aquele lixo, para não falar outra coisa, é permissão de Deus, algum propósito Deus tem, nós vamos sair melhor do que a gente entrou, só que nós temos que vigiar. Está escrito vigiar e orai, presta atenção. Para eles que escreveram dessa forma, essa palavra, a palavra tem muito poder e o vocabulário deles não é tão grande como o nosso. Então ele escreveu vigiar e orar, ele não escreveu orar e vigiar. Se orar é importante, você imagina a importância que tem para estar escrito primeiro vigiar. Então nós temos que vigiar e orar. Quando você está em oração, você não cai. Mas é necessário você vigiar, porque o inimigo é estrategista e ele vai vir. Primeiro ele vai procurar brecha na gente. Depois, se ele não encontrar, ele vai usar quem está ao redor da gente. Ele vai preparando tudo. Ele vai preparando tudo, presta atenção. Então Deus ensina a gente, Ele vem ensinando a gente, cuidado o que sai da sua boca. Vigia o que sai da sua boca. Deus quer mudar a minha e a sua vida, e o Espírito Santo é o agente que causa essa mudança, cura, libertação, transformação, em nome de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou, não vou deixar vocês órfãos sozinhos, vou deixar o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, é o nosso professor, é o nosso melhor amigo, é o nosso companheiro, é a nossa riqueza encoberta. O Espírito Santo de Deus, eles são um só. E Ele quer capacitar eu e você. E através dessa palavra, dessa meditação, Ele está falando para mim, para você, começa o ano de maneira diferente. Aproveita a virada do ano, vigia o que sai da sua boca. Não fala que seu filho é incompetente, o maldito, que seu marido, isso e aquilo, sua esposa, a sua situação. Você está amaldiçoando, dando brecha para o inimigo entrar. Não faz isso. Não deseja, não fale mal de ninguém, porque tem a lei do retorno. Se você não quer para você uma coisa, não faz para o outro. O que você fizer para o outro vai voltar para você. Língua, boca, se até um pensamento nós vamos ter que dar conta. Presta atenção. Você está gostando do vídeo? Se você está gostando, se você está entendendo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa no comentário da onde você está falando para saber até onde esse vídeo está indo, Deus está levando até onde. Deixa o seu nome que nós vamos estar orando por você. Se você está orando por alguém, por a causa de alguém, escreve o nome desse alguém, se você quiser escrever a causa. Nós vamos orar no término dessa reflexão e nós vamos estar orando. Compartilhe o vídeo, leva essa palavra se serviu para você, para que chegue até outros, ajuda essa palavra a chegar até outros, porque a obra não é minha, eu sou um caco, servo inútil,
Mas o Senhor é tudo, é glorioso, é a palavra dele, a obra é dele. Não estou falando de igreja, de placa de igreja, nem nada. Sabe qual é a grande obra de Deus? A salvação das almas. Quantas almas sofrendo, quantas almas perecendo. É a salvação das almas. É para que alcance outras almas. Cuidado com o fruto da nossa língua, da nossa boca. Vamos orar? Santo e eterno Deus, eterno e Criador, em nome do Senhor Jesus Cristo e na direção do Teu Santo Espírito, Senhor, nós clamamos o Teu nome, invocamos o Teu nome e não é em vão. É porque nós sabemos, Senhor, que só o Senhor tem poder para curar, libertar, transformar, converter, salvar, mudar toda e qualquer situação, tem poder sobre tudo e até o inimigo das nossas almas se curva diante de Ti. Falamos que o Senhor ressuscitou Lázaro. Falamos que o Teu Espírito Santo é a nossa maior riqueza, é o Senhor conosco. Falamos do poder da língua, a qual, por vários motivos, inclusive enganação do inimigo, nós fomos acostumados talvez da maneira errada. Talvez a gente não conhecia a verdade do Senhor, que é a Tua Santa Palavra, ou talvez esquecemos. Mas mais uma vez, mais uma tentativa, o Senhor vem trazendo para nós, trazendo à tona, para que a gente medite no cuidado do que sai da nossa boca. Que a nossa palavra tem poder de vida e de morte. O Senhor está falando, não dá brecha para o inimigo. Quero te curar, quero te ajudar, quero te libertar, quero fazer obra na sua vida, mas fecha a torneira que está saindo água suja, não deixa sair água suja, vigia o que sai da sua boca. Leva esse vídeo, Senhor, a Tua Santa Palavra, a quem precisa ouvir, assim como também chega até mim, Senhor. Olha os comentários, Senhor, o nome das pessoas que estão nos comentários, as causas, mesmo que não está escrito lá, o Senhor sabe, o Senhor conhece, a obra é Tua, não é minha. Eu não tenho o poder de fazer nada de bom, só o Senhor através de nós. Então, Jesus, em Teu nome, na direção e na guia do Teu Santo Espírito, alcança as almas, Senhor, necessitadas. Não é à toa que o Senhor fez esse vídeo chegar até quem está ouvindo, Pai, é cumprido, é. Mas é para que seja entendido. Então, por tudo isso, Senhor, eu aguardo resposta, porque eu sei que o Senhor é fiel, mesmo que nós somos falhos. O Senhor é fiel e a obra é Tua. Por tudo isso, Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Creia no poder da oração, irmãos. O Senhor falou, orai uns pelos outros. A nossa obrigação é orar. Quem resolve que se faz ou não é o Senhor. Mas Ele falou que se a causa for justa, Ele entra. Então orai uns pelos outros, é o que nós estamos fazendo uma reflexão. Esse canal é para isso. Na Oficina com Jesus, eu vou começar a fazer vídeo contando como que Deus apareceu aqui, que caminho que Ele tomou, quais são as obras que Ele fez aqui. Vou começar a testemunhar livramento de morte, bênção, a ação do Senhor, causas que já estavam perdidas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fique na gloriosa, maravilhosa, esplendorosa paz do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo de Deus. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.